Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada e justificada, mediante a fé e em paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como afirma Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Creia que em Cristo nós estamos com Deus em paz, porque em Cristo nós fomos justificados através de Ele mesmo ter se entregado pelas nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação, como afirma Romanos capítulo 4, versículos 25. Creia. Como príncipe de Deus, aqui estou mais uma vez pela graça, bondade e misericórdia de Deus, através do seu Espírito, como príncipe dele mesmo, para o anunciar e tratar sempre a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho da graça, o Evangelho que é depois da cruz e não antes da cruz. O Evangelho que apresenta o homem e a mulher de Deus sempre perfeitos em Cristo. É o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e ressuscitado, o Cristo depois da cruz. Creia. Quero aqui hoje falar um pouco mais a respeito desta justificação, que só é possível naqueles que, por Deus em Cristo, foram reconciliados com Ele. Sem a reconciliação é impossível viver a justificação e o poder desta justificação, pois afirma Romanos capítulo 5, versículos 8, aonde que diz que Deus provou o seu grande amor por nós, sendo nós ainda pecador, ele enviou Cristo para morrer pelos nossos pecados. E diz a palavra que através da morte de Cristo, ainda em Romanos capítulo 5, 8 em diante, diz que nós obtivemos da parte de Deus a reconciliação. E uma vez que estamos reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós temos o poder de também nele nos gloriar, afirma Romanos capítulo 5, versículos 11. Diferente, né, daqueles que se gloriam em obras de sacrifício, porque vive o falso evangelho pregado por uma falsa tradição religiosa, cheia de costumes e tradições de homens antes da cruz. Mas os que vivem em Cristo, depois da cruz, este tem o poder de viver a reconciliação com Deus e se gloriar em Cristo e não em obras e sacrifícios. E a palavra deixa bem claro que foi Deus que fez isto mesmo. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18, que diz que tudo provém de Deus, não de obras de sacrifícios praticados pelo crente. Mas diz a palavra que tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Cristo. Diz a palavra que a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. E no versículos 20 e 21 diz que Cristo se entregou por nós, Deus o fez pecado por nós, para que, mediante a sua morte, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Vive esta reconciliação e esta justificação os que de fato creem no Evangelho do Cristo crucificado, ressuscitado depois da cruz, como afirma 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5, quando Paulo ali afirma que quando ele ia ter com os irmãos para pregar o Evangelho, ele não queria saber de outra ou de outras mensagens, senão somente do Cristo crucificado. E diz que ele ia sempre em fraqueza para que o poder de Deus operasse nele. E diz a palavra que a palavra dele não era uma palavra de motivação, como hoje as internet e aí as redes sociais estão cheias de motivacionais, mensagens de influenciadores que muitas das vezes até mesmo
usam a Bíblia e creia, viu? Muitos são até cristãos e estão tentando motivar o povo de Deus através de mensagens, e muitas delas estão antes da cruz. Não há motivação antes da cruz, porque a verdadeira motivação está em Cristo depois da cruz, como afirma Paulo, que a pregação dele não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria humana, porque ele queria que a fé dos eleitos estivesse sempre baseada no poder e demonstração do Espírito, como afirma 1 Coríntios 2:5, que diz para que a fé do crente esteja apoiada no poder de Deus e não em sabedoria humana. Isto só é possível viver este poder desta fé gloriosa e poderosa no Cristo crucificado e ressuscitado. E a palavra deixa bem claro que todos que vivem esta reconciliação e a justificação é um espírito com ele. E quem é um espírito com ele, diz a palavra, estes não pode nem sequer pensar ou receber de alguém a condenação. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 17, diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E a palavra em Gálatas 2:20 afirma Paulo, o que creu, pregou o Cristo ressuscitado depois da cruz, que nos dá também esta convicção de também, assim como Paulo afirmar, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho no corpo, no meu corpo, na minha carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Então, estes que vivem unidos ao Senhor, tendo com Ele um Espírito, este é os que têm autoridade, reconciliados e justificados em Cristo, de dizer: Cristo vive em mim. E a palavra deixa bem claro que estes que estão unidos ao Senhor e que não vivem mais eles, mas Cristo vive neles, diz a palavra que para estes não há mais condenação. Ainda que muitos falsos pregadores e pregadoras, nos tempos que estamos vivendo, com abundância de falsos pregadores, de falso evangelho. Evangelho este que está antes da cruz, que não vê o homem e a mulher de Deus perfeito em Cristo, não vê o homem e a mulher de Deus reconciliados e justificados em Cristo, com Deus, diz a palavra. Estes está sempre dizendo que a salvação depende de uma falsa perseverança que eles mesmos criaram através de obras, sacrifícios. E o maior deles hoje é: não falte os cultos, aconteça o que acontecer, não falte os cultos. Estes estão negando a Cristo e negando a eficácia do seu sacrifício, em vez de dizer que o povo de Deus, em Cristo, crucificado e ressuscitado, está perfeito e justificado. Estes e para estes não há nenhuma condenação. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, que diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei, do pecado e da morte. Creia que os que estão em Cristo estão reconciliados com Deus, estão justificados, estão chamados de justiça de Deus, como afirma 2 Coríntios capítulo 5, versículos 20 e 21. Creia que os que estão em Cristo estão justificados para sempre e fazem parte desta maravilhosa reconciliação com Deus, que não é mais inimigo de Deus, estão amados 100% por Deus e crê que em Cristo não há possibilidade mais de condenação nenhuma, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, 17, que diz: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Significa
os que crê no Cristo crucificado e ressuscitado e vive o poderoso Evangelho, não antes da cruz, mas sim depois da cruz. Creia, graça e paz.